Estamos à beira de um ecossocialismo? O Papa Bento XVI, quando escreveu o livro Jesus de Nazaré, afirmou que, da mesma forma como o diabo tentou Nosso Senhor, sugerindo-lhe que transformasse pedras em pães, assim também a Igreja, ao longo de seus milênios de existência, foi e é tentada pelo mesmo adversário a erradicar a miséria do mundo, matando a fome de seus habitantes. Por vezes, líderes da igreja, inclusive alguns bem-intencionados, sentiram-se fracassados por acreditarem ser esta a missão exclusiva da igreja nesta terra e impotentes diante da afirmação do próprio Mestre. Pobres sempre tereis entre vós, segundo João capítulo 12, versículo 8. Como bem recordou recentemente o cardeal Sará, a Igreja está gravemente equivocada quanto à natureza da crise real, se ela acha que a sua missão essencial é oferecer soluções para todos os problemas políticos relacionados com a justiça, a paz, a pobreza, a recepção de imigrantes, etc., enquanto negligenciam a evangelização. Embora tudo isso seja importante, claro, ela jamais deve descurar de sua missão primária, que é de levar Cristo aos homens. Somente Ele pode revelar o homem ao próprio homem. Veritatis Splendor. Na década de 70, um grupo de teólogos na América Latina, inspirando-se no método social analítico marxista, fez uma releitura das Sagradas Escrituras e da própria teologia e criaram a teologia da libertação, partindo do pressuposto verdadeiro de que Cristo Jesus liberta o homem de todas as suas prisões, sobretudo daquela que é a origem de todas as demais, o pecado. Caíram no erro de reduzir a pobreza material a uma espécie de categoria teológica como a única inerente ao homem. Tal análise caiu consequentemente numa visão unilateral, esquecendo-se de que, como nos diz o livro do Apocalipse, diante de Deus todo homem é miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3:17. Ou seja, lutando pela bandeira ideológica de um partido dos pobres, como o propósito de que todos tivessem o que chamavam de vida plena, não se deram conta de que, ainda que todas as necessidades materiais do homem sejam supridas, este mesmo homem tem uma alma que é imortal e que tem sede de um Deus que é infinito. É por esta razão que, embora muitos países de primeiro mundo tenham as necessidades materiais básicas de sua população supridas, mesmo assim, gastam em demasias com ansiolíticos e antidepressivos, pois, como nos disse Nosso Senhor, a vida de um homem não consiste na acumulação de bens. Lucas capítulo 12, versículo 16. Assim, o que era previsível aconteceu. Os pobres buscavam os mantimentos mensais nos círculos de reflexão marxista e iam se alimentar da palavra nas seitas protestantes, que, neste meio tempo, nadaram de braçada. De fato, Nosso Senhor respondeu ao maligno: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mateus 4:4. Percebendo seu método ineficaz de disseminar, caindo num descrédito e em plena agonia, a mesma famigerada teologia da libertação, percebendo ainda que seu conceito de pobre era ineficaz e muito distante, que estava e está de compreender a pobreza evangélica, que é algo muito mais abrangente, ressurge com o mesmo método, mas com uma nova bandeira, uma espécie de ecossocialismo, uma releitura marxista de nossos tempos. O crucificado não é mais o pobre material, mas a Mãe Terra, que grita por libertação. A mesma ideologia trocou de roupa. Embora os cristãos entendam o dominais sobre todas as criaturas do livro do Gênesis não como uma dominação irresponsável sobre os recursos naturais, mas sim na perspectiva do cuidado para com a criação, imitando seu Criador, a ecologia não pode ser transformada numa espécie de nova religião e, muito menos, ser instrumentalizada como bandeira ideológica de quaisquer grupos. Tais grupos ecossocialistas, para sustentar uma ideologia, espalham mentiras que, de tanto terem sido repetidas, parecem verdades. Vide algumas. A Amazônia é o pulmão do mundo. Como? Se a maior porcentagem de oxigênio produzida no planeta vem das águas dos oceanos e quase todo o oxigênio produzido pela Amazônia é por ela mesma consumida.
Nunca se emitiu tanto CO2 na história. Como? Se os cientistas comprovaram recentemente que a emissão de CO2 no planeta é a mesma há 3 milhões de anos. Estamos caminhando rumo a um irreversível aquecimento global. Como? Se já há sérios cientistas preocupados com o esfriamento global. Tanto que os ecossocialistas, inclusive os da ONU, mudaram o slogan de campanha Aquecimento Global para Mudança Climática, já que eles mesmos parecem nem saber do que estão falando. O Senhor Jesus poderia muito bem ter batido de frente com o Império Romano que dominava seu povo. Inclusive seu pai nutrício e sua mãe faziam parte desse povo dominado. No entanto, sendo ele a própria sabedoria encarnada, sabia muito bem que, ainda que mudasse o sistema por um mais perfeito, por ele próprio criado, não duraria muito tempo se não fosse no âmago da questão, o coração do homem. Aliás, ele mesmo dirá, porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias, eis o que mancha o homem. Segundo Mateus, capítulo 15, versículos do 19 ao 20. Por isso mesmo, se a igreja em primeiríssimo lugar não anuncia Jesus, consequentemente traz sua missão. Há um fato bonito de uma tribo indígena evangelizada, onde seu líder entrega ao missionário algumas flechas dizendo: "Toma, por favor." Quando o missionário lhe pergunta o motivo, ele responde: "É que antes eu as utilizava para matar, mas desde que conheci Jesus, eu já não mato mais." O cristianismo genuíno não passa por cima de nenhuma cultura. Muito pelo contrário, a igreja crê que, em todas as culturas, há o que ela chama de semini verba, expressão latina que quer dizer sementes do verbo. Ou seja, que as sementes do verbo estão presentes em todas as culturas de tal modo que o missionário, muito mais do que levar Cristo, ajuda aquele povo específico a identificar o Senhor que já chegou primeiro. No entanto, justamente por causa do pecado original, todas as culturas de todos os tempos trazem consigo as sequelas peccati, sequelas do pecado, e, por isso mesmo, têm de ser purificadas pelo Evangelho. Por esta razão, não podemos idolatrar nenhuma cultura como se fosse perfeita, como se pretende muitas vezes com os indígenas, pois a palavra é clara quando diz: "Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus." Romanos, capítulo 3, versículos 23. Os índios também merecem conhecer a verdade, Jesus. É alarmante ouvir de líderes da igreja frases em tom orgulhoso como: "Eu nunca batizei um índio, nem pretendo." Ora, pois, o batismo é necessário para a salvação. Nosso Senhor mesmo disse: "Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado." Segundo Marcos, capítulo 16, versículo 16. Ora, todos os homens de todos os tempos merecem a salvação. A salvação é o Senhor Jesus, e por isso mesmo, nenhuma religião está em pé de igualdade com aquele que próprio fundou. Em outras palavras, se formos a qualquer cultura e não levarmos Jesus, teremos traído o próprio Senhor e a cultura que pretendíamos salvar. Também não haverá uma ecologia integral saudável sem antes fazer o mais elementar, que é amar a Deus sobre todas as coisas, anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e lançar mão de um marxismo estéril com ideologias que põem o homem no centro e não Deus. Afinal, o homem não pode salvar-se, mas Deus pode. Texto: Padre Wagner Lopes Ruivo, Sorocaba, São Paulo, 3 de outubro de 2019.